1 Coríntios capítulo 11, o verso 17, verso 23, vamos começar no verso 23. Primeira Coríntios 11, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pai Santo, dependo tanto de Ti hoje, Senhor, como dependi na primeira vez que ministrei a Tua palavra. Sempre, Senhor, nós dependemos de Ti, da Tua graça. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite, nos prepare para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos ensine, Deus, a compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, Senhor, deste Teu amor tão maravilhoso, Senhor, que com a Tua graça nos invade. Eu te peço, Senhor, que o Teu amor hoje, Senhor, e a Tua graça toque o nosso coração. Que a Tua mensagem, Senhor, que não vem da capacidade humana, mas vem do mover e da vontade do Teu Espírito, seja uma mensagem, Senhor, que vá lá na divisão da alma e do Espírito. Que não seja uma mensagem que toque só a alma, Senhor, porque a mensagem que toca a alma emociona, mas a mensagem que toca o Espírito transforma. Que a Tua palavra toque, Senhor, o nosso Espírito, que ela nos transforme, Senhor, que o culto de hoje seja um culto memorável, como são todas as ceias. É o culto que o Senhor nos ensinou a fazer em memória de Ti. Que ele seja marcante, Senhor, para as nossas vidas, no Teu nome, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, esse nome poderoso, nós oramos e nos submetemos. Amém. Graças a Deus. Nós estamos diante de um texto que é narrado por um homem que, quando fala de si mesmo, ele alega ser alguém que nasceu fora do tempo. Paulo, quando fala de si, ele diz: eu sou como aquele que nasceu fora do tempo, como um apóstolo que nasceu depois que Cristo já havia vivido, realizado seu ministério, morrido, sido morto e ressuscitado. E Paulo viveu uma experiência com o Senhor Jesus. Paulo, ele não estava com Cristo quando Cristo pregou na terra. Paulo não estava entre os discípulos, não estava entre os espectadores. Paulo não estava com Cristo ou com os espectadores quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele passou por mais 40 dias na terra, pregando o Evangelho. A mesma palavra que ele pregava enquanto ele era homem, encarnado na condição humana, ele pregou depois por cerca de 40 dias após ter ressuscitado. A palavra de Deus diz que de uma única vez ele apareceu para mais de 500 ressuscitado. Apareceu para os seus e continuou pregando o Evangelho. Paulo não estava lá. Paulo não viu nada disso. Paulo não presenciou. Só que aí Paulo vem agora e diz que o que eu recebi do Senhor, isso eu também tornei conhecido a vocês. Paulo poderia ter dito que ele recebeu de um apóstolo, o que eu recebi de Mateus, o que eu recebi de João, o que eu recebi de Tiago, de Pedro, isso eu também tornei conhecido a vocês. Só que Paulo não diz isso, ele diz que recebeu do Senhor.
Paulo, ele não leu também o Evangelho, ou os Evangelhos. No tempo de Paulo, os Evangelhos não haviam nem sido escritos ainda. Essa carta de Paulo aos Coríntios foi escrita antes de ser escrito o primeiro Evangelho. Os estudiosos dizem que o primeiro Evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Alguns dizem que foi em torno do ano 70. Outros dizem que foi em torno do ano 57 a 59. Não há uma unanimidade. Mas tanto um grupo quanto o outro alega que foi escrito depois, porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 55 depois de Cristo. Então Paulo escreveu sobre a ceia antes de Mateus, Marcos, Lucas e João escreverem. O próprio Lucas foi discípulo de Paulo, escreveu um relato ordenado, pesquisando, também não estava presente, mas Mateus estava na ceia, João estava na ceia, mas eles escreveram, João mesmo escreveu, esse sim, lá para depois dos 70. Então Paulo dá um relato, que na ordem cronológica aqui da maneira como a Bíblia foi editada, parece depois, mas ele escreveu antes, como algo que recebeu do Senhor, um Senhor que se manifestou a ele, não apenas em Atos 9, quando ele aparece como uma luz, e ele ouve a voz, e ele cai ao chão, e o Senhor diz a ele que tinha uma chamada para ele. Não, depois disso o Senhor começou a se revelar várias vezes a ele, contando, falando, explicando coisas que aconteceram e coisas que aconteceriam. O mesmo Senhor que se revelou a Paulo, segundo ele fora do tempo, se revela hoje à igreja também. O Senhor hoje quer se revelar à igreja também. O mesmo Jesus que subiu aos céus, não está preso nos céus, mas ele continua se manifestando. Jesus que apareceu a Paulo, apareceu também a Ananias numa visão. Ele desceu e falou com Ananias, dizendo: Ananias, vá, porque tem alguém que eu quero usar nessa terra. E ele foi lá para ministrar sobre Paulo. Jesus apareceu a João, lá na ilha de Pátimos, falou com ele, deu a ele a revelação do Apocalipse. Cristo apareceu a Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, e no meio da sua aflição, o Senhor se revelou a ele. O Senhor quer se revelar à igreja. O Senhor pode se revelar à igreja. O Senhor pode surgir e dar à igreja direções, ensinamentos, ordens. O Senhor pode dar revelações a uma igreja que crê que Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus de perto, que Ele não é um Deus que está afastado, mas Ele é um Deus que Ele se manifesta na nossa vida, da maneira como Ele quer, como Ele desejar. Mas aqueles que creem, aqueles que desejam, aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que estão à disposição, coloque-se à disposição do Senhor, porque o Senhor está fazendo uma grande obra nessa terra. Grande é o trabalho, grande é a colheita, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, poucos são os que creem e que dizem: Senhor, eis-me aqui. Os campos já estão brancos, disse o Senhor Jesus. Vocês dizem que a colheita é para daqui a algum tempo, e Ele diz: levantem a cabeça e vejam. A gente tem uma tendência a sempre postergar, sempre colocar para frente aquilo que o Senhor pode fazer hoje. A gente sempre está pensando que o Senhor vai fazer amanhã, o Senhor vai fazer depois. E existem sim coisas que determinam paciência e o tempo. Mas no que diz respeito à manifestação, à revelação, à glória, o poder de Deus, Ele pode se manifestar hoje, Ele pode se manifestar agora. Ele está se manifestando. Existem relatos de aparições de Cristo. Você sabia disso? Nos dias de hoje, lá para aquela região da Síria, do Oriente Médio, onde as guerras estão sendo travadas,
todos os dias praticamente surgem relatos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que alegam ter tido um encontro com um homem que se declarava Jesus. Pessoas que não conhecem o nome de Jesus. Pessoas que não sabem quem Cristo é. Na última mensagem que o Wallace pregou aqui na igreja, ele falou sobre uma experiência que ele viveu em Singapura, quando ele estava no navio trabalhando e ele começou a falar de Jesus para um funcionário do navio, alguém que trabalhava lá junto com ele, e ele começou a falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus pode transformar a vida, e o cara olhou para ele e disse: que legal, e esse Jesus, ele trabalha aqui com a gente? Ele não sabia quem Jesus era. Eu estava vendo um relato assustador que hoje na Europa, hoje na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Europa, onde o evangelho, Paulo andou pela Europa. Paulo andou por toda aquela região da Ásia e da Europa. Naquela região hoje, os jovens, a maioria deles não sabe quem Cristo é. Então nós somos privilegiados, nós temos a revelação de quem Cristo é. Jesus está se revelando a nós e nós precisamos falar, nós podemos falar. Ele se manifesta através dos seus, através de anjos, através de pessoas que ouvem a sua voz e se colocam à disposição. Na última terça-feira nós vivemos uma experiência muito extraordinária no Connect da Penha. Um jovem entrou no Connect da Penha, e o Connect da Penha é um lugar, era uma antiga boate, não tem placa de nada lá dizendo que tem igreja, só a conversa é de boca a boca. Não, quando a gente faz os eventos lá, os cultos lá na terça-feira, não tem nada anunciando, entre aqui a igreja e tal, é uma casa. E esse jovem chegou lá, uma aparência de mendigo, de maltrapilho, e disse: eu vim aqui porque eu preciso falar com a igreja de Cristo, e eu preciso que a igreja de Cristo faça algo por uma pessoa. E aí ele entrou, e foi estranho porque estava começando o Connect, ia ter o louvor, ia ter a palavra, mas ele disse: eu preciso falar. O pastor Tito ficou meio assim de deixar falar, mas sentiu paz de deixá-lo falar, e ele falou, e ele disse: eu estou aqui por causa de uma pessoa, eu estou aqui porque uma pessoa precisa da igreja, e eu saí procurando uma igreja, porque essa pessoa está orando, ela está buscando há mais de 3 dias, sem nada para comer, sem nada para dar aos seus filhos, ela está clamando ao Senhor, e alguém precisa ir lá e auxiliá-la. E aí o pessoal se mobilizou e foi lá, e quando chegou lá, a mulher estava lá. Ele deu o endereço, deu a casa, deu o que a mulher necessitava, e quando chegaram lá, a mulher estava orando há mais de 3 dias, fazendo jejum, clamando para que o Senhor enviasse alguém que lhe auxiliasse, lhe tirasse a fome dela e da sua família. E a igreja foi lá e fez esse papel, porque um mendigo se colocou à disposição do Senhor Jesus. Uma pessoa deixou-se ser usada pelo Senhor para ser um instrumento, e a igreja que estava lá foi igreja, porque esse homem pode ser de carne e osso, mas não deixa de ser um anjo, porque anjo é mensageiro. Todo aquele que leva uma mensagem do seu Senhor é um anjo, é um mensageiro. E a Bíblia diz: não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando aqui sem saber, alguns acolheram anjos. Às vezes a gente está esperando o Senhor se manifestar com glória, com olhos de fogo, e Ele se manifesta como um maltrapilho, Ele se manifesta como alguém em necessidade, para provar a igreja, para que a igreja seja igreja, para que a igreja manifeste o Senhor. Ele se manifesta de várias formas. Uma das comprovações disso está na ressurreição de Cristo, em Marcos capítulo 16 e Lucas também 24, se eu não me engano, quando Jesus ele vai com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus ressuscita, e 2 discípulos estão indo para Emaús,
e Jesus se apresenta a eles. Eu gosto da versão de Marcos que diz que Jesus se apresenta noutra forma. Existe uma versão da Bíblia que diz que ele se apresenta em outra aparência. E é fato, porque ele se apresenta aos discípulos que eram dele, ele vai ministrando e conversando com os discípulos, falando com eles acerca dele mesmo, revelando tudo que a Bíblia diz ao seu respeito nos profetas e na lei. E a Bíblia diz que os seus olhos não o reconheceram. Não o reconheceram. Até que ele entra e ele toma uma atitude. E na sua atitude eles reconhecem, porque existem coisas que são características do Senhor Jesus. São marcas de que o Senhor está agindo, ou de que o Senhor está agindo através de alguém, ou Ele mesmo se manifestando. Uma das marcas é a humildade. O nosso Senhor, apesar de ser Rei, Todo-Poderoso, é o mestre da humildade. Nós não temos dúvida nenhuma de que aquele jovem maltrapilho foi enviado por Deus para estar naquele lugar, procurando uma igreja, e encontrou, que quando ele falou tudo que ele falou, ele disse assim: só não digam que eu estive aqui. Bem coisa de Jesus Cristo, né? Não disse que fui eu que fiz, não disse que fui eu que falei, não disse que fui eu que curei. Segue o teu caminho e não fala nada sobre mim. O jovem disse isso, ele falou tudo que a pessoa precisava, disse toda a necessidade, e ao sair disse: só não fala que eu estive aqui. Coisa de Jesus Cristo. Uma outra marca que tem que estar na igreja: nós estamos aqui para fazer grandes coisas, mas que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Ele apareça, que a glória seja do Pai. Não precisa nem dizer que foi nós, não precisa nem dizer que fomos nós que realizamos. Que Ele fique com toda a glória. É uma marca da igreja. Tem muita gente que está capacitada, que tem o talento, que tem a chamada, que tem o dom, está tudo com Ele. Só falta um caráter de humildade, porque se o Senhor usar, incha, não esvazia. E quando o Senhor nos usa, é para que Ele cresça. O Senhor é o mestre da humildade e também o mestre da sabedoria. Ele é a fonte. A Bíblia diz que Ele não precisava que ninguém falasse sobre o homem para Ele, porque Ele sabia tudo que havia no homem. Então Jesus, Ele mostra duas coisas: a humildade de alguém que faz e não diz que faz, e o conhecimento da humanidade, que entende, que quer espalhar um fato, diz para alguém não falar nada. Quer espalhar uma verdade, diz: guarda segredo, por favor. Esse é o nosso Senhor. Uma outra marca do Senhor, Paulo diz aqui, e essa marca tem que estar na igreja. Essa mensagem eu preguei no domingo passado sobre a visão da igreja, que nós temos uma visão. A nossa visão é adorar ao Senhor, pregar o Evangelho e ajudar os necessitados. Uma das marcas que faziam com que as pessoas reconhecessem a Cristo era que Jesus, sempre que Ele tinha pão na mão, Ele tinha uma atitude. Qual era a atitude? Dar graças e partir. Sempre que você vê Jesus Cristo com pão na mão, você vai ver Ele olhar para os céus, dar graças ao Senhor e partir o pão. Paulo começa dizendo isso: o que eu recebi do Senhor, isso eu entreguei a vocês, que no dia em que o Senhor foi traído, tomando o pão, Ele partiu, deu graças e disse: comam, este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Sempre que vocês comerem, vocês estão fazendo isso em memória de mim. É uma marca da igreja, o dar graças, mesmo em dificuldades. Jesus, no dia que foi traído, não deixou de dar graças ao Senhor e partir o pão. Jesus, quando foi viver o pior dia, estava vivendo o pior dia, a sua ansiedade, a sua agonia na alma, já estava presente quando Ele partiu o pão e quando Ele deu graças ao Senhor. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Talvez esse ano não tenha sido ainda o ano que você espera, talvez esse mês não foi ainda o que você espera, mas dá graças ao Senhor.
Se você tem sido abençoado, se você tem um grande testemunho já para contar, dê graças ao Senhor em forma de gratidão. Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor, porque sem entender, mas cremos que todas as coisas estão cooperando para o bem. E se estão cooperando para o bem, glória seja dada ao Senhor, graças seja dada ao Senhor, exaltação seja dada ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Os discípulos não reconheciam Jesus Cristo lá no caminho de Emaús, até que Ele sentou com eles, deu graças e partiu o pão. Quando Ele deu graças e partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Quando eles voltaram a Jerusalém, eles disseram aos discípulos: nós o vimos, o reconhecemos. Quando Ele deu graças, partiu o pão e nos entregou. Sempre que a igreja dá graças, sempre que a igreja parte o pão, reparte o que tem, ela está dizendo, está mostrando ao necessitado que existe um Deus que é vivo e que é real. Sempre. Quando alguém nos vê dando graças, quando alguém nos vê partindo, isso é coisa de quem está cheio do Espírito Santo. Isso é coisa, tem gente, meu irmão, que o teu auxílio é a resposta da oração dele. Tem gente que há muito tempo está orando para que o Senhor auxilie, e o Senhor está te chamando para dar graças, para partir. Essa foi a primeira coisa que a gente percebe aqui. Jesus, Ele parte o pão e Ele dá aos seus discípulos. Ele dá aos homens como uma forma de que a gente entenda que o partir do pão, o comer do pão é o lembrar-se, é o trazer à memória que o Senhor foi afligido por nós, que o Senhor foi açoitado por nós, que o Senhor sofreu os danos por nós, as dores por nós, as enfermidades que eram nossas foram colocadas sobre Ele, todas as necessidades que eram nossas, todos os açoites que eram para nós, tudo o que Ele sofreu. O corpo, o pão simboliza. Quando a igreja parte o pão, ela está tirando a aflição. Quando a igreja reparte o pão, ela está tirando a agonia de pessoas. Quando a igreja parte o pão, ela está se lembrando do que Jesus Cristo ensinou. Quando vocês fazem aos meus, vocês fazem por mim. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, eu tive necessidades. Então a igreja de Cristo é uma igreja que dá glória, que dá graça em todo o tempo, que recebe do Senhor algo poderoso e maravilhoso, e aquilo que recebe torna conhecido, dando glória a Ele, e manifesta com o fruto, que é o fruto do repartir. Jesus sempre repartiu. Jesus sempre repartiu aquilo que estava com Ele. Na multiplicação dos pães, a primeira coisa que Ele faz é olhar para os céus, dar graça e partir. É a marca da igreja, é a marca do corpo de Cristo, é a marca nossa. Ceia é para nos lembrarmos disso também. Ceia é para nos lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo é um Deus que abençoa, que nos abençoa, que realiza a sua obra hoje através de nós. E aqui estão anjos, aqui estão mensageiros, aqui estão homens e mulheres cheios do Espírito de graça, prontos a serem levados, a serem enviados por toda a terra, mas com o Espírito de dar glória ao Senhor, de partir o pão e de dar graças em todas as coisas. Graças. Será que nós já agradecemos hoje por tudo que o Senhor tem feito? Será que nós já agradecemos por tudo que temos? Será que nós já agradecemos até por aquilo que não temos ou perdemos? Porque se perdemos, se não temos, nós não sabemos a razão, mas o Senhor sabe. Dar graças é confiar no Senhor. Dar graças é dizer: Senhor, eu acredito que Tu estás no controle de todas as coisas. Dar graças é reconhecer que o nosso Deus é poderoso e que Ele cuida de nós, mesmo sem a gente entender. O segundo ponto importante é que Paulo fala sobre o sangue. Ele fala sobre o vinho. Sempre que vocês tomarem deste cálice, sempre que vocês tomarem desse cálice, vocês estão anunciando a nova aliança. A igreja não pode se esquecer, gente, de que nós vivemos uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, não da lei, mas da graça.
E Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, que o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Isso precisa estar em nós. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, uma aliança que não foi feita lá no Monte Horebe como a antiga, mas no Monte Sião, uma aliança de graça, uma aliança de amor, uma aliança de perdão de dívidas, uma aliança de remissão dos pecados, conosco, sobretudo, primeiro em nós, primeiro conosco, e que agora precisa se manifestar através de nós. Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. Se Deus quisesse condenar, Ele teria enviado um condenador, mas o intuito de Deus foi salvar, e por isso Ele enviou um Salvador, porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Algo que a gente não pode se esquecer. Talvez eu diga isso para você, e você, por ter já um tempo de evangelho, às vezes nós somos tentados a nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Às vezes nós caminhamos um tempo com o Senhor e nós somos edificados pelo Senhor e somos fortalecidos. Só que nós temos que cuidar para que o fortalecimento que o Senhor nos dá não se torne um legalismo em nossa vida, não se torne em nós algo que endureça o nosso coração, mas que a gente nunca se esqueça do que o Senhor fez por nós. O Senhor perdoou a nossa dívida, o Senhor perdoou o nosso pecado, e nós como igreja estamos aqui também para perdoar. Ceia é lembrança que o Senhor nos perdoou, que não existe mais nenhuma condenação. E se o Senhor fez isso conosco, quem somos nós para ousar não fazer isso por alguém? Sempre que a gente bebe pelo do cálice, a gente se lembra dos 70 vezes 7. Sempre que a gente bebe do cálice, a gente se lembra daquela parábola do servo que devia muito, mas que o Senhor o perdoou a sua dívida, e que ele saindo encontrou alguém que lhe devia também, mas infelizmente ele não perdoou a dívida. Às vezes somos assim, somos legalistas ao ponto de pedir perdão ao Senhor, mas não manifestar o perdão de Deus na vida de alguém. O cálice é a lembrança de que existe uma nova aliança. O cálice é a lembrança. Todas as vezes que a gente toma do cálice, a gente traz à memória o que Jesus Cristo fez, quem éramos e o que somos, não por causa de nós, mas por causa da sua graça. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça hoje se manifesta onde? Na igreja. Talvez para alguns de nós já não faz mais tanto sentido, mas o sangue é libertador. Talvez não faz sentido para nós, mas com certeza fez muito sentido para aquele ladrão na cruz do Calvário, que aos 45 minutos do último tempo, recebeu a redenção, pelo sangue que estava ainda escorrendo quente naquela cruz, e por crer naquele sacrifício, ele abriu o paraíso, foi o primeiro a entrar. Hoje a igreja tem que estar manifestando isso. Um dia eu vi um vídeo, já tem um tempo, e talvez você encontre na internet, de um jovem que havia sido baleado, e esse jovem estava agonizando a morte, e enquanto ele agonizava, o povo em volta dizia: você tem que morrer, tem que ir para o inferno, não ajuda não, tem que ir para o inferno. E no meio daquela confusão toda, apareceu uma senhorinha, aquelas ungidas do coque, sabe aquelas do coque? Aquela do reteté. E ela apareceu no meio e disse assim: filho, tu não precisa morrer e ir para o inferno, tu pode ser salvo. Existe um Salvador, existe Jesus Cristo, Ele pode perdoar os teus pecados. Se você crê nele, se você se arrepender agora, você não vai para o inferno, você vai para o céu. E o povo dizendo: morre, larga ele, deixa morrer. E ela dizendo: você crê?
em Jesus Cristo? Você crê que Ele pode te perdoar dos teus pecados? E Ele agonizando, tem um vídeo, você pode procurar. Ele disse: creio. E você quer aceitá-lo? Você quer reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador? Ele disse sim. E quando ele falou sim, no seu rosto brotou um sorriso que era contraditório a todo o cenário de caos. É a paz que excede todo o entendimento, que brota no coração daquele que tem a mente em Cristo Jesus. Do seu rosto brotou um sorriso e ele expirou, morreu ali. Mas eu não tenho dúvida nenhuma para o lugar onde ele foi, porque o Senhor é um Deus que, se alguém crer nele, todo aquele que crer e confessar será salvo. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele se encontrou com o Senhor. Mais próximo do inferno estão aqueles que vivos gostariam que ele fosse para lá. A igreja está na terra para acreditar até os 45 minutos do segundo tempo. Enquanto houver ar nos pulmões, enquanto houver espírito no corpo, enquanto o corpo estiver vivo, nós temos que crer que pode haver mudança. Tem gente que já desistiu do filho, não desista do teu filho. Tem gente que já desistiu da família, não desista. Tem gente que já desistiu dos amigos, não desista. Até os 45 do segundo tempo, enquanto houver vida, há condição de haver arrependimento. A igreja está aqui para pregar a salvação. Salvação. Lembre-se do sangue. Lembre-se da nova aliança. Mediador de uma nova aliança é o nosso Jesus Cristo. Enquanto estivermos na terra, e Ele diz: vocês sempre farão isso até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos partir o pão. Até que Ele venha, porque o nosso Redentor vive. Até que Ele venha, porque Ele ressuscitou. Até que Ele venha, Paulo disse, nós partiremos o pão e nós beberemos do cálice. Até que Ele venha, nós estaremos aqui uma vez por mês, pregando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo vive. Até que Ele venha, nós estaremos aqui declarando Apocalipse capítulo 5, que diz que diante dEle, nesse momento, os 4 seres viventes e os anciãos estão prostrados, dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto, e que recebeu autoridade e poder para receber o livro, para abrir os selos. Ele tem essa autoridade, Ele tem esse poder, e o texto vai dizer: porque Ele comprou com o seu sangue para Deus gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituístes reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus nos comprou por um alto e precioso preço de sangue, o seu sangue vertido na cruz. A igreja, enquanto estiver na terra, estará manifestando, glorificando ao Senhor. Essa é a nossa função. Dando graças ao Senhor, essa é a nossa função. Partindo o pão, essa é a nossa função. E anunciando a salvação e a redenção de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício. É por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui, como corpo ajustado, manifestando a evidência que somos corpo, através das características de um corpo. E aí eu não vou pregar agora, vou pregar na próxima oportunidade, para nós encerrarmos o culto no horário. Eu quero te pedir para ficar de pé.